Existem 5 fases da idade dourada de uma mulher em que ela se torna mais intensa junto a um homem. Talvez você já tenha sentido isso. Há mulheres que, no começo, parecem comuns, mas com o tempo, por algum motivo, se tornam cada vez mais agressivas emocionalmente. Mesmo sem pensar muito, acabam se entregando por completo. Não porque ficaram mais bonitas, nem porque se tornaram mais atenciosas, mas porque, em determinado ponto da idade, a forma como ela vive um relacionamento se torna diferente. Existe uma fase em que a mulher gosta de um homem apenas por curiosidade. Existe uma fase em que ela escolhe por conforto. E existe uma fase específica que muitos homens não percebem. Quando ela não está mais apenas interessada, mas começa a se ligar emocionalmente. Este tema não é para julgar mulheres, mas como informação para que você, como homem, consiga compreender melhor cada mulher e fazer com que o relacionamento que você vive seja mais feliz. Porque cada fase da idade de uma mulher tem defeitos e qualidades. E depois que você entende isso, você passa a compreender por que alguns relacionamentos parecem leves, enquanto outros parecem viver na 7ª camada do paraíso. Então fica a pergunta: na sua opinião, em qual fase da idade a mulher é mais intensa para se ter? E aqui está o núcleo deste conteúdo. Vamos começar a falar de cada fase. Primeira fase, dos 20 aos 23 anos. Amor intenso, impulsivo e cheio de admiração. Entre os 20 e 23 anos, muitas mulheres estão na fase de exploração da identidade e dos sentimentos. O mundo parece amplo, as opções parecem inúmeras, e qualquer proximidade com um homem pode gerar uma intensidade forte. Quando ela se interessa, ela demonstra muita atenção, responde rápido e mostra entusiasmo sincero. Ela se encanta facilmente com esforços simples, se emociona com pequenas demonstrações de cuidado e não hesita em expressar o que sente. Aos olhos do homem e até dela mesma, essa fase parece prazerosa, porque o relacionamento é cheio de energia, espontaneidade e intensidade emocional. Mas, na verdade, sem perceber, a mulher ainda está aprendendo a se compreender. Ela tenta diferenciar curiosidade de conforto, atração momentânea de valor a longo prazo. Os sentimentos podem ser muito profundos, mas também mudam facilmente conforme novas experiências surgem. A força dessa fase está na sinceridade sem muitos cálculos. O relacionamento parece vivo porque é construído a partir de emoções honestas que ainda não foram muito afetadas por decepções. Porém, como ela ainda está formando sua identidade, a estabilidade emocional ainda não está totalmente estruturada. Por isso, essa fase é extremamente quente, mas também cheia de mudanças e instabilidade. Não é surpresa que muitas mulheres se envolvam nessa idade por pura curiosidade e vontade de experimentar. E você, já sentiu como isso é? Segunda fase, dos 24 aos 27 anos. A mulher começa a escolher, não apenas sentir. Ao entrar na metade dos 20 anos, a forma como a mulher enxerga os homens e os relacionamentos começa a mudar. Ela já não pergunta apenas se gosta de um homem, mas se aquele homem é bom para a vida dela no longo prazo. Ela começa a observar consistência, responsabilidade e como o homem se comporta quando o momento não é romântico. O sentimento continua existindo e pode ser até mais profundo, mas agora caminha junto com a lógica. Nessa fase, a mulher observa muito, não porque procura erros, mas porque busca uma certeza real. Palavras bonitas já não são suficientes. Para ela, atitudes concretas valem muito mais. Cumprir promessas, lidar com conflitos e respeitar o tempo dela passam a ser observados com seriedade. Se ela decide ficar, não é uma decisão impulsiva, mas uma escolha madura. A força da mulher nessa fase está no equilíbrio entre coração e razão. O relacionamento deixa de ser apenas prazer e passa a ser segurança. Muitas mulheres começam a sentir que o relacionamento é mais real porque foi construído com reflexão, e não apenas por emoção momentânea.
É também nessa idade que a mulher se encontra em um dos seus momentos mais intensos, mais resistentes e mais ousados. Ela pode se tornar agressiva emocionalmente, intensa, persistente e até se oferecer sem receio algum. Terceira fase, dos 28 aos 31 anos. Profundidade emocional e conforto real. Nessa idade, muitas mulheres já se conhecem de forma mais completa. Ela sabe o que a acalma e o que desgasta o seu emocional. Ela não se interessa por relacionamentos confusos ou jogos emocionais cansativos. Se ela está presente, está por inteiro. Se ela permanece, é porque enxerga valor real no homem e se sente respeitada de forma equilibrada. O relacionamento se torna mais tranquilo, porém muito mais profundo. Ela não demonstra emoções exageradas o tempo todo, mas oferece atenção constante e estabilidade. Ela escuta mais, reage com mais maturidade e raramente transforma pequenos problemas em grandes conflitos. A força dessa fase está na estabilidade emocional. Ela não quer cuidar do parceiro. Ela quer caminhar lado a lado, como dois adultos no mesmo nível. Curiosamente, é nessa fase que muitas mulheres atingem o auge da sua beleza, tanto física quanto emocional. Mais interessante ainda, ela passa a explorar todos os tipos de posições e experiências. Muitos homens acabam exaustos tentando acompanhar sua energia, porque ela parece nunca se cansar. Ela se torna intensa e vive tudo sem se importar com o tempo. Quarta fase, dos 32 aos 36 anos. Lealdade e parceria de vida. Ao entrar no início dos 30 anos, a visão de vida se torna mais clara e direcionada. Ela entende que o tempo não pode mais ser desperdiçado em relacionamentos sem certeza. Se ela abre espaço para um homem, isso geralmente acontece após muita reflexão sobre valores, objetivos e caráter. Ela valoriza estabilidade, comunicação aberta e atitudes consistentes a longo prazo. O relacionamento nessa fase se torna mais estruturado e maduro. Conflitos não são evitados, mas resolvidos com diálogo e cabeça fria. A atenção não é excessivamente romântica, mas aparece nas ações diárias, consistentes e reais. Ela apoia, lembra e permanece ao lado do homem quando as coisas não estão fáceis. É aqui que muitos homens e mulheres entendem o verdadeiro significado da lealdade. Não apenas palavras, mas compromisso visível em atitudes. A força dessa fase está na consciência de que um relacionamento é uma construção de duas pessoas. Ela não busca mais picos emocionais, mas estabilidade e crescimento mútuo. Nessa fase, a mulher passa a enxergar as necessidades íntimas apenas como algo complementar. A energia diminui, a curiosidade por novidades reduz, mas em certos momentos, ela pode voltar a ser intensa como na segunda fase. Quinta fase, dos 37 anos em diante. Profundidade e conexão emocional. Nessa idade, a atração da mulher não surge facilmente e não é entregue de qualquer forma. Ela se torna extremamente seletiva porque conhece seu valor e não quer repetir erros do passado. Se ela abre o coração para um homem, isso significa que ele atende aos padrões de maturidade emocional e integridade que ela considera essenciais. O relacionamento é calmo, mas profundamente intenso. Não há muito drama, nem necessidade de provar algo. Existe compreensão, estabilidade e confiança mútua. Ela não precisa de atenção exagerada. Ela precisa de presença constante e alguém em quem possa confiar. Muitas mulheres passam a se sentir mais valorizadas como indivíduos, porque veem o parceiro como um companheiro de vida, e não apenas como fonte de romance. A força dessa fase está na firmeza ao escolher e na consciência plena ao se relacionar. Ela não permanece por medo de ficar sozinha, mas porque realmente valoriza a qualidade da relação. A intimidade criada aqui não é chamativa. Ela nasce da maturidade e do autoconhecimento.
Nessa idade, a mulher já não vê a necessidade íntima como prioridade. Ela vive com menos duração, se cansa mais rápido, mas o ponto positivo é que ela domina diversas posições e experiências e sabe exatamente como aplicá-las. Muitos homens acreditam que a força de uma mulher em um relacionamento está apenas na beleza ou na forma como ela demonstra interesse. Mas a verdade é muito mais profunda. Existe uma fase específica da vida em que a mulher não apenas se interessa, mas escolhe. E quando uma mulher escolhe de forma consciente, o impacto que ela causa em um homem é muito mais forte do que qualquer sedução superficial. Nesse ponto, ela não persegue, ela avalia. Ela não se deixa levar facilmente, ela observa. E muitos homens só percebem o valor dela quando já é tarde demais. Os relacionamentos mais marcantes na vida de um homem geralmente não nascem dos momentos mais românticos, mas da fase em que a mulher já está emocionalmente madura e sabe exatamente o que quer. Existe algo que quase ninguém comenta. Toda fase da vida de uma mulher tem pontos positivos e negativos. Por isso, valorize cada mulher que passa pela sua vida, porque cada uma delas é um presente.